Senhoras e senhores, vereador Roberto, vereador Silvio Cleff, procurador dessa casa, demais servidores e também participantes aqui da CPI, nós estamos, então, iniciando, abrindo aqui a sessão da CPI desse dia 21 de maio e apenas fazer um relato aqui de por que não estão presentes aqui o vereador Dionísio e também o vereador Cícero, e sim o vereador Silvio, que é membro suplente. Essa reunião de hoje, todas as quintas-feiras, às 13h30, já desde o começo da CPI, que iniciou em dezembro, estava deliberada que todas as reuniões seriam realizadas nas quintas-feiras, às 13h30. Na segunda-feira, nós tivemos uma sessão da CPI, dia 18 de maio, e deliberamos, então, novamente, inclusive constando em ata, que hoje haveria uma reunião às 13h30 para a apresentação do parecer da Procuradoria desta Casa sobre o rito final do relatório, né, da apresentação, apreciação e votação do relatório da CPI. Na terça-feira à noite, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, eu e o vereador Roberto Procópio, do vereador Dionísio, sinalizando que o relatório atrasaria um dia para a sua apresentação e a leitura ficaria para o dia 22 de maio. Na quarta-feira, então, no dia de ontem, eu respondi ao vereador Dionísio que não haveria problema, mas que nós manteríamos a reunião de hoje justamente para discutir a questão do rito. Ontem, na noite de ontem, por volta das 18h30, por e-mail, o vereador Dionísio, presidente dessa CPI, enviou um despacho aos vereadores membros, conclamando todos para a reunião de amanhã, sexta-feira, para a leitura do relatório, porém, não cancelou a reunião de hoje, como a gente já havia deliberado e já havia, inclusive, enviado no WhatsApp para ele. Para surpresa nossa, exatamente ao 12h42, agora, então, há menos de uma hora atrás, há pouco mais de uma hora atrás, então, 45 minutos praticamente antes de iniciar a sessão, um e-mail do vereador Dionísio, na seguinte condição. Considerando que o despacho que adiou para o dia 22 de maio a apresentação do relatório não cancelou expressamente a reunião que seria realizada neste dia 21 de maio, considerando que sem a apresentação do relatório não existe necessidade de realização da reunião pautada para o dia de hoje, considerando que o questionamento feito pelo relator ao procurador jurídico referente ao rito será respondido por parecer escrito, considerando que eventuais dúvidas sobre parecer, encaminhamentos e forma de condução da apresentação do relatório podem ser discutidas na reunião do dia 22 de maio, e, finalmente, considerando que a alteração do calendário de reuniões é medida meramente administrativa, que não entra no mérito da investigação e não traz prejuízo a nenhum dos membros envolvidos, cancelo expressamente a reunião marcada para o dia 21 de maio de 2020. Esse foi o e-mail enviado pelo presidente, tá? E eu, na qualidade de vice-presidente da CPI, respondi o e-mail para ele, assim que eu cheguei nesta Casa de Leis, dizendo o seguinte: senhor presidente da CPI, vereador Dionísio Bertoldi, considerando que o calendário das reuniões foi objeto de deliberação na comissão, considerando que não cabe ao presidente unilateralmente convocar e transferir reunião aprovadas pela comissão, considerando a necessidade de estabelecer o rito para apresentação e votação do relatório, considerando que a realização da reunião permitirá a definição de critérios, prazos e rito a ser obedecido até a conclusão dos trabalhos desta comissão, considerando que haverão poucas horas úteis para a leitura, apreciação do relatório a ser votado pelos demais vereadores desta comissão, considerando o exíguo prazo para encerramento dos trabalhos dessa CPI, será na terça-feira, considerando que já havíamos respondido via WhatsApp a esta presidência sobre a manutenção da sessão da CPI na data de hoje, por deliberação dos vereadores Júnior Ostins e Roberto Procópio, a reunião deverá ser realizada e este vereador, na qualidade de vice-presidente da comissão, na ausência do presidente, abrirá os trabalhos e verificará o quórum para início da sessão. Bom, feito isso, nós aguardamos o prazo de 10 minutos para comparecimento dos membros titulares, não houve, e logo em seguida, então, o doutor Silvio Cleff, que é membro suplente, chegou, então nós temos quórum para dar abertura, então, aos trabalhos da CPI de hoje. Tá? Então, eu dou encaminhamento, a reunião era exclusivamente para discutir a questão do rito, mediante a apresentação do parecer da Procuradoria. Então, eu indago ao procurador jurídico da Casa se o parecer já pode ser apresentado por Vossa Senhoria nessa sessão. Boa tarde, vereador Júnior.
presidente em exercício aqui na reunião, demais vereadores e quem nos ouve. Apenas registrar um ponto que realmente, de minha parte, claro que isso não vincula, eu acho que a reunião de hoje acaba por ficar um pouco esvaziada. A questão do parecer, ele está em elaboração, pretendo apresentar ele em tempo hábil por escrito no dia de hoje, mas não tenho como apresentar ele nesse momento. E sugiro, então, que realmente a gente faça essas deliberações no início da reunião de amanhã e depois dê continuidade aos trabalhos. Só registro também que, conforme o regimento, os pedidos de instrução à Procuradoria, a princípio, tem prazo de 15 dias e esse prazo ainda não se esgotou, então vou apresentar realmente por escrito a posição do questionamento. Obrigado. Ok, procurador, mas só para deixar claro, amanhã, então, com certeza, no início da reunião, o senhor tem parecer pronto, então, para apresentar, correto? Sim, até porque nós não temos mais tempo hábil na comissão e a não apresentação poderia prejudicar o resto dos trabalhos, né? Ok. Eu só queria deixar registrado aqui a minha indignação, né, com o tratamento do presidente Dionísio em relação aos demais vereadores, né, de querer fazer um cancelamento de uma reunião unilateralmente, né, mostrando realmente que não preza pela democracia, pelo que é deliberado nessa comissão. Tá? E espero que ele tenha, daqui para frente, embora tenhamos apenas mais poucos dias de trabalho nessa CPI, mas que ele tenha um pouco mais de respeito, então, conosco, vereadores. Eu passo a palavra ao vereador Roberto, se tiver alguma questão a colocar. Boa tarde, presidente. Boa tarde ao vereador Silvio, aos servidores da casa. Eu também, né, fico preocupado, né, com o cancelamento de uma reunião em menos de uma hora para ela acontecer, de uma CPI tão importante em que nós apuramos, né, o que de fato ocorreu na obra da Frei Solano, nessa CPI, e que o prazo delas se esgota agora no dia 26, e nós temos um relatório para ler e aprovar, e essa reunião deveria acontecer. Mesmo assim, entendo que a nossa presença aqui ela é importante para que a gente possa, mesmo sem o parecer, né, do nosso procurador, ao qual ainda tem prazo para respondê-lo, mas como a gente vê nas demais CPIs, né, vereador Júnior, isso é só um comentário, não é requerimento, eu vou fazer ao final. Nas demais CPIs sempre houve a leitura do relatório, a sua aprovação ou não, a sua alteração, ou a sua, né, no caso, quando a sua rejeição, um novo relatório. Mas é algo que nós vamos discutir provavelmente amanhã, mas o que me preocupa para amanhã, vereadores, é a possibilidade do tempo, né, da reunião. Nós deliberamos no início da CPI que ela teria um prazo de 3 horas, né, de duração, com a prorrogação de mais 1 hora. E apenas quando da oitiva de testemunhas, esse prazo não deveria ser observado. Então, o meu requerimento, presidente, e ao vereador Silvio, é que amanhã não se observe tempo máximo, né, da reunião da CPI e que o primeiro ato amanhã seja a análise do parecer jurídico e a sua deliberação do rito, para assim, depois desse ato, né, então são 2 requerimentos, presidente, depois desse ato a gente passar para a leitura do relatório e aí a sua aprovação ou não. Então tá. Então, para esclarecer ao doutor Silvio, né, que é membro suplente e não conseguiu acompanhar também todo o trabalho da CPI, a proposta do vereador, hoje nós analisaríamos, né, o parecer da Procuradoria, não veio, então só há um requerimento do vereador Roberto, só gostaria que o doutor Silvio dissesse se concorda ou não, de que amanhã, então, na sessão de amanhã, no primeiro momento, se delibere sobre o parecer, que já estava marcado para hoje, e que não haja termo final, né, de horário para a sessão de amanhã, que ela se encerre
quando os trabalhos realmente estiverem todos finalizados, porque nós não temos mais prazo. Amanhã já é sexta-feira, a CPI termina na terça. Então esse é o requerimento. Só gostaria que o senhor se manifestasse se concorda ou não com o requerimento do vereador Roberto. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, vereador Roberto, Procópio. Boa tarde, Marcos, nosso procurador, nosso vice-prefeito que se faz presente, o Spengler, todos os funcionários aqui presentes. Fui chamado para essa possível substituição e como vereador desta casa, a gente não pode de forma alguma se negar a realizar o trabalho a que nós fomos chamados, aqui somos também, de certa forma, até obrigados a fazer. Gostaria de ressaltar, né, que também fiquei sabendo agora dessa manifestação do vereador Dionísio. Entrei em contato com o vereador Cícero, que também teve complicações. O vereador me colocou que já ontem tentou fazer com que isso acontecesse, fazer com que existisse esse adiamento, mas parece que formalmente só hoje que isso daí realmente foi possível. Depois também eu acho assim, deve existir alguma justificativa para que o vereador Dionísio possa de repente ter feito e tomado essa conduta, né? Conheço o vereador Dionísio e o vereador Cícero já há muitos anos e deve ter existido alguma coisa. Depois, obviamente, nós conversaremos. De qualquer maneira, conversando com o vereador Júnior, o vereador Roberto, achei por bem, obviamente, que isso aqui se realizasse, para que nós pudéssemos dar andamento já a partir de amanhã, de maneira mais cabal, de maneira bem formal, e, obviamente, em se constatando isso que o vereador Júnior acabou de ler, que seria o cancelamento poucos minutos antes, eu acho que o mais prudente mesmo foi a gente comparecer e a gente está podendo aqui colaborar com a CPI. Seriam essas as minhas considerações, então. Em relação ao requerimento do vereador Roberto, o senhor está de acordo? Estou de acordo. Então tá. Obrigado, vereador Silvio, por atender o chamado, né? Volto a frisar, realmente nós fomos pegos de surpresa minutos antes do início da sessão, então a gente agradece aí o seu pronto atendimento, né? Tá? E deixar claro aqui, né, que nós resolvemos fazer a reunião em respeito ao que estava deliberado, em respeito a todos os servidores e toda a população gasparense, tá? Poderíamos, né, se houvesse algum tipo de querer fazer alguma coisa irregular, colocar em votação aqui qualquer outra coisa na ausência do vereador Dionísio e Cícero, tá? Mas não fizemos isso porque nós temos respeito aos senhores vereadores, tá bom? Mais alguma colocação, vereador? Não, só isso. Então tá bom. Eu dou por encerrada então a reunião da CPI.